Dessa vez a gente está falando da pesquisa realizada pela CNN e Itatiaia e organizada pelo Instituto Quest. Foram mais de 6.000 entrevistados em 278 cidades do Brasil. Com isso dá para a gente dizer que é uma pesquisa bastante consistente e que vai trazer elementos importantes para a gente entender o perfil da torcida no Brasil. Maestro, para começar, queria saber o que é que mais chama a atenção nessa pesquisa que acabou de sair, de ser divulgada. Celso, primeiro que o número de 6.000 entrevistas é um número muito sólido em relação a pesquisas do tipo. A gente costuma ver Datafolha, por exemplo, com 3.000, IPEC, o antigo Ibope, com 2.500, 3.000, 4.000. Então, chegar a uma entrevista de 6.000 entrevistados e com a curiosidade, essa entrevista, até onde se sabe, ela não teria problema nenhum, mas ela não foi no embalo de uma pesquisa política. Não foi feita uma pesquisa de opinião pública, de intenção de voto. Com uma pergunta fim, né? Que é muito comum, inclusive é muito barateia o processo, porque fazer pesquisa é muito caro. Então, essa é uma pesquisa voltada para o futebol e a gente gravou esse vídeo, estava gravando esse vídeo aqui no primeiro momento do lançamento dessa pesquisa, porque depois ela teria outros estratos ao longo dos dias, mas a gente fez a partir do extrato principal. E você só consegue esses outros estratos quando você tem mais perguntas, né? Tipo, qual time que você torce? Mas você vai para o estádio, você compra camisa, você é sócio, Então, esse tipo de pergunta não tem naquela pesquisa de política, ela para ali no seu time. Então, essa tem uma diferença entre ser uma pesquisa realmente de futebol, e o nome dela é maior, é um pouco 10 centavos de soberba, maior raio-x do futebol brasileiro, assim, de maior pesquisa de torcida, e uma pesquisa desse tipo e uma pesquisa que é junto com política. E sobre os dados que essa pesquisa trouxe, ela, obviamente, manteve o Flamengo na liderança, assim, seria dizer, o Corinthians está em primeiro. Aí seria um estrondo. Mas, assim, nesse caso, o Flamengo subiu um ponto percentual, de 24 para 25, e o Corinthians desceu um ponto percentual, de 17 para 18. Subir para 25% significa que, matematicamente, um quarto das pessoas que gostam de futebol torcem pelo Flamengo. É muito relevante. Assim, literalmente, tipo, um quarto. A cada quatro, um é flamenguista. A margem de erro dessa pesquisa foi 1,4. Então, o Flamengo de 24 para 25, ele pode ter apenas oscilado na margem de erro, assim como o Corinthians ter descido de 17 para 18, ele pode ter oscilado dentro da margem de erro. É preciso pontuar isso, mas ao mesmo tempo você deixa essa possibilidade, mas também traz a outra possibilidade de ser. E isso é reflexo de um time que começou a ganhar tudo nos últimos anos, que no último balanço foi o único clube do Brasil que passou de 1 bilhão, e passou muito, foi 1 bilhão e 300 milhões de receita, enquanto o outro, e detalhe, tiveram a final entre eles, né? O Flamengo ganhou do Corinthians, enquanto o outro enfrenta problemas financeiros, não fez uma campanha tão boa no Brasil, chegou até a ser ameaçado, então você deixa lá, pode ter sido margem? Pode ter sido, mas pode ter sido conversão também. Sim, então, o número que o Flamengo traz é muito forte, o Corinthians continua sendo consolidado o segundo lugar, mas a liderança do Flamengo, ela cresceu de forma animadora para o rubro-negro carioca. Bom, então vamos trazer aqui para o telão a imagem da pesquisa para a gente poder fazer a leitura dos números. Como o Mestre pontuou, o Flamengo com um quarto da torcida brasileira, 25%, seguindo do Corinthians com 17%, do Palmeiras com 10% e do São Paulo com 9%. Aí a gente tem uma queda mais brusca, com o Vasco tendo aí 5% dos torcedores do Brasil e um empate aí entre três clubes. Lembrando que quando está empatado, aí vai na ordem alfabética. O Atlético Mineiro com 4%, Cruzeiro com 4% e Grêmio também com 4%. Da mesma forma, Internacional e Santos empatados com 3%, Bahia, Botafogo e Sport com 2% cada. Maestro, pesquisa só trouxe aí os clubes com até 2%, né? Celso, e o ponto de corte até 2% é proposital. Foi exatamente assim na pesquisa de 2023. Essa é a segunda versão dessa pesquisa. Em 2023 foram 12 times e agora foram 13. Nos outros dias, o Instituto ele divulgou os times que alcançaram 1%. Em 2023, por exemplo, Coritiba, Atlético Paranaense, Botafogo, que agora está com 2%, o Fluminense, Fortaleza, Ceará e o Santa Cruz. Todos esses tiveram 1% e foram divulgados no dia seguinte, e é a mesma expectativa que eu tenho em relação a essa pesquisa, até porque, como eu disse, ela é uma pesquisa de futebol, não ia ficar restrita a um corte pequeno em relação à quantidade de clubes, sendo que eles conseguiram mensurar muito mais do que isso, né? Fred, e chama atenção também esse primeiro bloco aí, né? O Flamengo salta aos olhos com 25%, mas depois a gente vê ali também um bloco relativamente consistente, né? Celso, são duas observações em relação a esse primeiro bloco. A primeira observação é o tamanho desse bloco. Porque Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo somam 61% dos torcedores do país. Impressionante.
é uma concentração muito relevante, tá? São 61% dos torcedores, você tem ali sempre uma disputa entre Palmeiras e São Paulo pela terceira posição. Mas tem um segundo olhar que é relacionado ao Vasco. Porque, historicamente, eu diria que todos nós, em gerações e gerações de torcedores, de quem acompanha o futebol, a gente sempre teve a imagem dos 5 grandes clubes de super torcidas do país, de torcidas realmente nacionais. E o Vasco, ele se descola desse grupo. E aí não é o resultado de uma temporada ruim, 2 temporadas ruins. É, de fato, uma longa sequência do Vasco em que o time perdeu protagonismo, enquanto, por exemplo, seu maior rival virou um super protagonista, o Flamengo virou a chave em relação à estrutura, poder financeiro. Administração, captação de recursos. Desequilibrou um cenário que historicamente sempre foi muito equilibrado. E a gente vê o reflexo disso. Enquanto os 3 clubes de São Paulo conseguem sustentar suas posições históricas, com variações ali mínimas entre eles, o Vasco fica hoje com 1/5 da torcida do Flamengo, tá? É um número bem inferior e muito mais próximo do bloco de clubes que têm perfis mais localizados, mais regionalizados de torcida. Que eu acho que isso é muito claro. Você tem torcidas nacionais e depois vai entrando os blocos das torcidas com alta concentração em uma única região. Por isso vem os mineiros, os gaúchos, né? E o Vasco, na verdade, ele cresceu nesse ano, porque ele subiu um ponto ainda. É surreal essa diferença. Mas tá dentro da margem ainda. Tá dentro da margem. Mas o do ano passado, na verdade, o percentual do Vasco ano passado foi um dos números mais questionados. A inversão entre o Vasco e o Atlético Mineiro foi um dos números mais questionados dessa pesquisa. Porque, tipo, o Atlético Mineiro no Sudeste barra o Vasco Nacional, porque a gente tá olhando essa pesquisa, não é algum tempo, já tem 2 décadas pelo menos, a gente tudo quarentão aqui, né? Mas assim, o Vasco tinha uma torcida nacional maior do que o Palmeiras. Assim, você imaginava o Vasco como um clube de torcida nacional. Obviamente, o estado de São Paulo tem uma população incomparável em relação ao Rio de Janeiro, e a torcida do Palmeiras é imensa dentro do estado de São Paulo. Só que, fora dali, o Vasco parecia ter esse perfil, e hoje não tem. Quando o Palmeiras vai jogar fora de casa, você vê que já toma... Quer dizer, para além do que essa e outras pesquisas trazem, eu acho que a nossa percepção já é muito clara. Que o Palmeiras já tem que Palmeiras já e Corinthians e São Paulo tem mais torcedores que o Vasco. Isso, mas nos anos 90 não era. Isso, e um dos exemplos é esse. Quando torcidas visitantes, Bahia e Vasco, Bahia e Palmeiras, Fortaleza e Vasco, Fortaleza e Palmeiras, Goiás e Vasco, Goiás e Palmeiras, você vê que a mobilização é muito maior de torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do que do Vasco. A pesquisa aí, ela não está ela não está deixando de captar o universo. Ela me parece refletir algo que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Eu acho só que dentro comparando você não compara as pesquisas, tem metodologias diferentes, amostragens diferentes, mas você não vê no mínimo a tendência. Por exemplo, todo mundo aponta o Flamengo como primeiro, Corinthians como segundo e quase sempre o São Paulo como terceiro. Na hora que o Palmeiras aparece terceiro, você fala, pô, tem uma surpresa aí. Mas ao mesmo tempo você enxerga, o atual bicampeão brasileiro tem uma base para essa inversão. Existe uma margem de torcedores de fluxo que vão e vêm. Então, né? Mas quando olha o Vasco, quase todas essas pesquisas, o Vasco é um 5º lugar clássico. Para de repente não ser o 5º lugar, como assim? Descer uma coisa, mas descer tanto. Uma outra coisa que é bem importante falar sobre essa pesquisa é o seguinte: todos esses percentuais, eles tratam das pessoas que gostam de futebol. Então, não é 25% da população brasileira. Sim, é 25% das pessoas que gostam de futebol. Isso, o Celso falou desde o início, 25% dos torcedores. Isso, da torcida brasileira. E isso é para ficar... E para dar um número a isso, a pesquisa anterior, na hora que foi divulgada, mas vamos colocar do anterior. 79% da população brasileira gosta de futebol. Então, é como se fosse assim, isso era o número da pesquisa de 23, que foi 21% dos não torcedores e 79% dos torcedores. É um número muito próximo. A última do Datafolha, que é geralmente a pesquisa muito robusta nesse tema também, foi do segundo semestre de 2023, esse percentual de não torcedores foi de 19%. Então, ele oscila por aí. Então, o que seria esses 25% do Flamengo, para você fazer a conta? É 25% de 79%. Você pega a população do brasileiro, bota 79% e 1/4 daquilo seria a torcida do Flamengo. Então dá pra gente cravar
que essa pesquisa ela meio que consolida a mudança mesmo no perfil do torcedor que a gente tá acompanhando ao longo dos últimos anos, né? Sim. É isso que eu trouxe naquele comentário anterior. Não me parece que a pesquisa errou, captou um cenário equivocado. Ela bate com o que a gente enxerga nas redes sociais, com o que a gente enxerga nos jogos enquanto visitante, no crescimento dessas equipes. Em vários debates que a gente tem sobre futebol, é comum a gente falar que o passado é importantíssimo. Sim. Mas a história do futebol é muito dinâmica, né? E ela é escrita numa linha contínua. Sim. O hoje vale tanto quanto o hoje de 20 anos atrás. O presente vai moldando e adequando o passado. Então é claro que tudo que Santos, Botafogo construíram na década de 60, nos anos 50, 60, são pilares fundamentais para a grandeza desses clubes. Mas não são pilares que resistiram sem fissuras ao tempo. Sem dúvida. Ou que essa fissura ela pode ser também fora do centro de onde está o clube, porque exatamente, que para mim o eixo é esse. Uns dados preliminares, Atlético Mineiro, são os três inclusive, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, são curiosamente os três clubes com os maiores percentuais dentro da própria região. Tá. O Cruzeiro, se não me engano, tem 98% dos torcedores do Cruzeiro estão no Sudeste. Então, tem 1% dele para o Vasco. Mas aí o Vasco pode não ter tanto no Sudeste, mas na hora que você vai para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, sul mesmo, mas para essas outras regiões, o Vasco vai ter um percentual relevante lá, enquanto o Cruzeiro praticamente some. Isso. Então, mas isso não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não. Isso são perfis de clube. Por exemplo, o Cruzeiro ter esse domínio no Sudeste, talvez ele não esteja achando ruim. Aqui pelo menos eu tenho um controle absoluto de que gerações, e o Cruzeiro inclusive vive uma fase, que gerações ruins não faria perder esse cenário aqui pela proximidade, por toda essa relação. E isso pode ser visto em outros clubes, como por exemplo o Bahia Sport, porque se você for para o Bahia Sport, eles estão ali nos de 2%, é a mesma relação do Bahia na Bahia e do Sport em Pernambuco. A concentração da torcida do Bahia está no estado de origem dele e é do Sport em Pernambuco. O Flamengo, por exemplo, a imensa maioria da torcida do Flamengo, é óbvio que se o time tem 40 milhões de torcedores do Rio de Janeiro daquele tamanho, a grande maioria da torcida do Flamengo não está no Rio. Uhum. E as torcidas nacionais têm justamente essa característica de parcelas enormes fora do estado. Mas quem tem essa concentração também não é uma coisa ruim, não. Porque pelo menos você tem uma segurança de poucas oscilações, por toda a relação que você tem com o clube. Tanto que quase todas as pesquisas trazem Bahia Sport inserido nesse contexto das maiores torcidas do país, tá? Mesmo sendo clubes... Repetiram o número do ano passado, tá? Exatamente, mesmo sendo clubes estaduais, tá? Assim como Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter, né? Eles têm um pouco mais, historicamente, mais projeção nacional, bem mais projeção, mas não significa bem mais torcida, ramificação de torcida. Eles não desenvolveram tanto com o tempo. Desenvolveram mais do que os clubes do Nordeste? Sim. É mais fácil encontrar torcedores do Grêmio no Nordeste do que torcedores do Sport e do Bahia do Sul. Mas sendo Grêmio e Inter campeões mundiais, imagina assim, que eles são campeões do mundo. Uhum. É difícil, que era para ter um canhão assim de projeção, né? Não o primeiro título do Grêmio, mas o segundo, o título do Inter, já vem no momento em que a mídia... E a base já está... A mídia nacional já está muito mais democrática. Todos os torcedores, todos os moradores, as pessoas de cada estado já têm mais acesso aos seus clubes e já existe uma proteção maior, até um protecionismo maior. E também tem anos ou décadas, né, de crescimento desse núcleo que a gente está vendo, que ela meio que forma um cercado, né? Total. Flamengo e os três grandes São Paulo